sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós louvamos o teu nome por todos os benefícios que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, por aquilo que nos tornamos, pecadores, perdidos, rebelados contra o Deus Santo, vivendo uma vida longe do Senhor, para nos tornarmos isso que a tua palavra acaba de nos dizer: uma nação santa, um povo santo, uma raça eleita, sacerdotes do Rei, propriedade exclusiva do nosso maravilhoso Deus, com o propósito e a tarefa e a missão de proclamar as virtudes do Senhor ao mundo. Que o Senhor possa, Pai amado, derramar sobre os nossos corações nessa manhã graça dos céus, que possamos ser edificados no teu Espírito, renovados em nossa fé, em nossa paixão de poder servir ao Senhor com alegria, celebrar, Senhor Deus, aquilo que nós somos, povo de Deus. Abençoa-nos nessa manhã de hoje, Pai, e durante esse dia, para que possamos contemplar a glória do Senhor, estar diante do Deus do universo, do Redentor das nossas almas, daquele que nos amou e deu a vida do seu Filho por nós. Nos dê, Senhor Deus, o privilégio de, nesse dia, que é dia exclusivo teu, gozarmos um pouco dos céus aqui nas nossas vidas na terra. Abençoa, Senhor Deus, e fala ao nosso coração pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Pai querido, amém. Enquanto eu preparava a pastoral do boletim dessa semana, que celebra os 495 anos daquele dia em que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses contra a prática de venda de perdão de pecados, chamando a comunidade eclesiástica a um debate teológico, acadêmico, né? E aquele ato ali ficou marcado na história, porque dali por diante aconteceu o desenrolar de coisas que levou àquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante, uma revolução religiosa que se espalhou por toda a Europa e trouxe sede à palavra de Deus. E os líderes daquele movimento, geralmente homens da igreja, homens religiosos, como Martinho Lutero, como Ulrico Zwinglio, esses homens educados na igreja, sacerdotes da igreja, começaram então a ousar pregar a palavra de Deus, começaram a traduzir a Bíblia do latim e dos originais grego e hebraico para o vernáculo, para a língua popular alemã, o inglês, o francês e todas as línguas dos países da Europa. E quando o povo, as pessoas comuns que antes não conheciam a palavra de Deus, porque lhes era vetado ou proibido a leitura, e porque a língua oficial eles não conheciam nem dominavam, a não ser a igreja, o sacerdócio da igreja, que era o latim, por não conhecerem as verdades de Deus, viviam na ignorância, viviam no misticismo, e entendiam ou recebiam por verdade aquilo que a igreja institucional afirmava. Quando eles tiveram acesso à Escritura e contato com a Escritura, então se avolumou, se agigantou o movimento, e houve um clamor quase que geral em toda a Europa por uma reforma religiosa. É esse movimento, esse levante, né, de nobres e de plebeus e de camponeses
que ficou conhecido como o movimento de reforma protestante. O fim foi que esses homens, esses líderes, foram julgados pela igreja, perseguidos pela igreja e expulsos ou excomungados da igreja, sentenciados pelo Tribunal da Santa Inquisição à morte. E aí então, com o apoio popular e de alguns príncipes, né, de países que tinham interesse, outros que não somente religioso, apoiou esse movimento, e esse movimento então tomou a forma que tomou e mudou a face da religião no mundo. Muitos países na Europa aderiram à reforma, outros países foram dominados, né, pelo catolicismo, pela força do catolicismo, da instituição católica medieval romana, com os reis da época. Então a Europa ficou dividida. Países como Espanha, Portugal, Itália, França, permaneceram católicos. Outros países, como a Inglaterra, Escócia, Holanda, Alemanha, Escandinávia, Dinamarca, aderiram ao movimento de reforma protestante. Suíça, né? E então, hoje eu estava pensando, 452 anos que lá na Escócia surge a Igreja Nacional da Escócia, que tomou o nome de Igreja Presbiteriana. Porque, como eu falei para vocês já outras vezes, o movimento de reforma não foi um movimento homogêneo, né? Foram pelo menos 4 ondas de reforma, e que havia um princípio naquela época, de que cada nação teria liberdade de estabelecer sua própria denominação, ou sua própria religião. Por isso, o movimento de reforma deu origem a várias igrejas, ou várias denominações, né? Na Escócia toma esse nome de Igreja Presbiteriana. Na Holanda toma o nome de Igreja Reformada. Também na Suíça tomou esse nome de Igreja Reformada. Na Alemanha, de Igreja Luterana. Na Inglaterra, de Igreja Anglicana. Então cada nação teria a liberdade de estabelecer uma igreja nacional, porque eles lutavam contra o conceito imperialista e universal do catolicismo romano, que era uma igreja mundial ou universal e que interferia nos países e nos governos dos países. Então o movimento de reforma veio associado a essa ideia moderna, né, de que as nações estavam se estabelecendo e as igrejas deveriam ser igrejas nacionais e não mais igrejas imperiais, né, com um governo monárquico. E aí há toda uma mudança, há todo um questionamento, e a base fundamental do movimento de reforma protestante, que tomou esses vários países e que gerou várias igrejas nacionais, tinha um princípio básico que norteava todas essas igrejas protestantes, independentes da sua denominação religiosa. É que a Escritura, a palavra de Deus, seria a sua única regra de fé e prática. Que eles não teriam outra autoridade sobre a vida da igreja que não a Escritura. Que todo o ensino, que toda a prática, que toda forma, até mesmo de organização de uma nova igreja nacional, deveria ser dirigido pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz, como deve ser a estrutura da igreja, a organização da igreja, o governo da igreja, como funciona. Então eles foram buscar na Escritura e entenderam, evidentemente, que o modelo monárquico estabelecido pelo catolicismo medieval não era um modelo bíblico, porque esse modelo monárquico dava a um homem uma autoridade absoluta sobre a igreja que era devida somente a Cristo, que ele é o único cabeça da igreja, que ele é o único que pode intermediar a relação do homem com Deus. Então, um dos aspectos da reforma protestante foi estabelecer
que o governo da igreja deveria ser um governo democrático, onde não repousasse sobre uma pessoa ou sobre uma classe de pessoas o poder da igreja. O poder da igreja estaria então nas mãos do povo. E aí vai um outro conceito que a Reforma trabalhou, em encontro ao estabelecido pelo catolicismo romano na época, é que para o catolicismo romano na época a igreja era uma instituição composta pelo clero, por aqueles que foram ordenados, não é? Por aqueles que são sacerdotes, que estudaram para isso, desde o padre ou o sacerdote na paróquia local, até o seu maior representante, o Papa, chefe sobre todos os sacerdotes, bispos, ou seja lá o que for a hierarquia estabelecida pela igreja. E as pessoas, o homem comum, ele não é igreja, mas poderia ser salvo pela instituição igreja se submetesse aos sacramentos ministrados pela igreja diante do sacerdote ou do pároco local. Até mesmo o rei, ele teria a sua autoridade, a coroa sobre ele, mediante a igreja. O bispo de uma nação é quem coroava o rei, dando ao rei autoridade temporal para governar sobre as pessoas. Esse conceito foi questionado na época da Reforma como um modelo não bíblico, porque o modelo bíblico é um modelo de paridade, onde não existe nenhum cabeça sobre outro. Vocês podem olhar como exemplo o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 5, se reportando aos ministros, aos presbíteros ou pastores daquela igreja local, e como ele se coloca a esses homens, né? E eu coloco a figura de Pedro, porque a figura de Pedro foi desenvolvida, o dogma de que ele fora o primeiro Papa, que sobre ele Jesus entregou as chaves do reino, né, para que ele ligasse ou desligasse. E o próprio Pedro, ao se dirigir aos pastores de uma igreja, determinada igreja local, no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 1, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, digo a eles: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, Cristo Jesus, recebereis a imacessível coroa da glória. Então Pedro se coloca como um igual para os demais líderes. Ele não é autoridade sobre a vida das pessoas, ele não está um degrau acima dos outros presbíteros. Eu rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, igualmente presbítero como vocês, rogo, peço a atenção de vocês para que vocês pastoreiem a igreja de Deus, não dominando a igreja, né? Não por constrangimento ou por obrigação, mas de boa vontade. Então ele se coloca como um igual, como uma pessoa que sabe que há somente um supremo pastor sobre a vida de cada um deles, Cristo Jesus. Certa vez o pastor Zé Clóvis, né, do jeitão dele engraçado, brincando, conversando com um pastor que estava com a responsabilidade de pastorear uma igreja de porte grande, disse para o pastor, o pastor que parece que perguntou a ele, depois de vê-lo muito tempo, né, você está pastoreando que igreja, Clóvis? Ele disse: está uma igreja tal. Ele disse: mas você é pastor efetivo, ou pastor auxiliar, ou pastor evangelista? Ele disse: eu sou auxiliar, né?
E ele disse: "E quem é o pastor efetivo?" Ele disse: "Jesus." Do jeitão dele brincando, né? Porque todos nós somos pastores auxiliares do Supremo Pastor, que é Jesus, né? Temos que entender essa verdade, para que não suba no nosso coração nenhum tipo de sentimento de que somos melhores ou estamos acima de outras pessoas. Essa era a mentalidade da reforma protestante, que todos eles são iguais, todos eles têm os mesmos direitos e responsabilidades diante da igreja de Deus, né? E então chamava a atenção para esse fato de que a igreja precisava passar por uma reforma, para que a igreja pudesse rever aquilo que ela estabeleceu como prática e como doutrina, que estava fora do ensino da Escritura. Então o conceito de igreja deveria ser repensado e reformado. O conceito de estrutura, de hierarquia, de organização da igreja deveria ser repensado e reformado, né? As doutrinas básicas da fé cristã deveriam ser repensadas e reformadas, porque tiraram de Cristo a sua exclusividade quando colocaram culto aos santos ou intermediação através dos santos para se chegar em Deus. Quando a Bíblia afirmava que não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que não há outro intermediário entre Deus e os homens senão Jesus, homem. Ele foi aquele que morreu na cruz, ele foi aquele que rasgou o véu, ele foi aquele que trouxe o homem de volta a Deus, reconciliando o homem com Deus, e todo homem agora tem acesso, tem livre acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Ele não precisa de intermediação. Para ele receber perdão de pecados, ele não precisa vir a um sacerdote confessar a sua culpa particular para obter a absolvição dos seus pecados. Cristo já absolveu todos os nossos pecados naquela cruz quando derramou o seu sangue. A igreja chamava a instituição, a refletir sobre as distorções que houve na palavra no decorrer dos anos e voltar à Escritura. E aqui nesse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro está dizendo, ou definindo, ou conceituando o que é a igreja. Porque no conceito católico romano medieval, a igreja era a instituição, era o clero. E aqui Pedro está dizendo: não, a igreja sois vós sois raça eleita, vós sois os sacerdotes reais do rei. E aqui a reforma resgata uma verdade magnífica. Quem era o sacerdote? Era o clero ordenado, e o povo poderia ser favorecido por intermédio do sacerdote, do clero, da igreja. E a reforma protestante resgata uma verdade bíblica que Pedro ecoou aqui: todos os crentes são sacerdócio universal, todos eles têm acesso direto a Deus sem precisar de intermediação, todos eles podem adentrar o trono da graça de Deus e receber de Deus misericórdia e perdão. Eu não preciso de intermediários. Cristo é o meu intermediário entre mim e Deus o Pai. Não somente somos sacerdotes para adorar, mas somos sacerdotes para proclamar as virtudes de Deus. A pregação da palavra, ou o anúncio da palavra, ou o compartilhar a fé é dada a todo crente. Todo ele deve testemunhar a todo homem a graça do Evangelho, a boa nova da graça do Senhor Jesus. Vós sois raça eleita, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é a igreja. Eu, você. Nós, os que entendemos que somos pecadores e que somente na cruz de Cristo temos a remissão dos nossos pecados. Nós, que ao entender a nossa pecaminosidade
e entender a graça de Deus oferecida na cruz para nos resgatar da nossa condição de morte e de condenação, entregamos a vida a Cristo, confiamos exclusivamente em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você ainda não passou por essa experiência, se você ainda não tem essa convicção de que você está debaixo de juízo e é um pecador perdido, e que Deus, mesmo assim e apesar disso, lhe amou e enviou seu Filho para assumir uma forma humana, virar gente, com o fim de morrer numa cruz para pagar o preço da sua culpa, e que de fato a sua morte é suficiente para lhe perdoar dos seus pecados. Se você ainda não creu nisso, ainda não confiou nisso no seu coração, ainda não entregou a sua vida a Cristo em resposta a esse amor, você precisa fazer isso para se tornar uma raça de eleitos, para se tornar um sacerdote real, para entrar na presença de Deus e gozar de comunhão com Ele, de ser uma nação de gente diferente, gente que não vive no pecado como antes, mas gente que vive a sua vida para a glória de Deus, uma nação santa, separada, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um fim, com um propósito, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, da condenação, do pecado, nos chamou para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja do Senhor. O que ela é e qual a sua missão, o que ela tem que fazer. Ela foi chamada para ser uma igreja que anuncia essas verdades a outras pessoas que precisam dessa verdade. Agora, para que essa igreja, para que esse povo, para que essa comunidade de gente que foi alcançada por essa graça, cumpra a missão, porque essa missão é não somente particular, eu tenho responsabilidades pessoais, individuais, de viver a minha vida assim, de cumprir a vontade de Deus onde Ele me colocar, mas Deus também juntou um povo, uma nação, uma comunidade dos santos, é o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, e como essa igreja deve viver, como ela deve se organizar, como ela deve juntas cooperar para cumprir essa missão que lhe foi confiada. É então exatamente aí que o Novo Testamento começa a nos mostrar como essa igreja deve ser organizada. É exatamente aí o trabalho dos apóstolos, dos 12 que Jesus preparou para que eles pudessem dar corpo e organização à sua igreja. Essa é a tarefa e a responsabilidade dos apóstolos. Foi para isso que Jesus investiu 3 anos de vida na vida deles, ensinando, treinando, preparando, para quando o Senhor morresse na cruz e fosse assunto aos céus, desse ao seu povo o seu espírito. Agora os apóstolos iriam organizar a igreja pelo mundo, então, espalhar essa igreja pelo mundo. E eles saíram, então, espalhando essa igreja pelo mundo. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta a Tito. Tito era um pastor, um presbítero, alguém que fora treinado pelo apóstolo Paulo, que cooperava com a equipe. Tito, juntamente com Paulo e Timóteo, plantaram uma igreja na ilha de Creta. E quando você pensa em plantar igrejas, não é como a gente faz hoje, porque a gente vai hoje para uma cidade, a gente procura um local, a gente aluga um imóvel, e a gente começa ali, coloca uma identificação, e começa ali a evangelizar as pessoas e convidar as pessoas para virem à igreja, né? O templo, o local, nós chamamos de igreja, né? E então as pessoas começam a ir para ali. Naquela época não tinha essa dinâmica, porque a igreja era uma igreja debaixo de perseguição. Ela não tinha liberdade de ter um local fixo e de chamar as pessoas para virem cultuar a Deus. A igreja existia na casa das pessoas. As reuniões mais comunitárias, maiores, na celebração da ceia do Senhor, no dia do Senhor, no domingo, eram feitos em descampados ou em lugares mais distantes por causa da perseguição. Mas
em cada cidade ou em cada local que a igreja nascia, os apóstolos tinham que treinar uma liderança para que esses pudessem orientar os cristãos nos ensinos da palavra de Deus. Ele tinha que conhecer a palavra. A essas pessoas que eram treinadas, que tinham a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de pregar aquelas verdades para o grupo, para edificar a fé, eram chamadas então presbíteros. Os pastores, os responsáveis pelo ensino. E aqui no versículo 5 do capítulo 1 da carta de Tito, Paulo diz: por esta causa te deixei aí em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, era essa a tarefa dos apóstolos, de organizar a igreja no seu crescimento e no seu avanço pelo mundo da época. Então, as estruturas das igrejas começavam a funcionar. Presbíteros eram então os líderes, os pastores. E Pedro, um experiente pastor, um apóstolo de Jesus, então mais tarde escreve o que a gente leu, se dirigindo aos presbíteros de uma igreja, porque parece-me que alguns deles estavam achando que por serem líderes da igreja eram importantes e estavam exercendo a sua liderança com autoridade, exigindo respeito ou honra. Pedro escreve aos presbíteros da igreja: eu, presbítero como vocês, pastorear a igreja de Deus, não como dominadores, mas como modelo do rebanho. Vocês são referência. Se vocês forem homens arrogantes, vocês vão dar mau testemunho para a igreja, para que ela seja arrogante. Mas se vocês forem homens humildes e que pastoreiam como modelo, a vida de vocês vai estimular as pessoas. O reflexo da vida de vocês vai ser o reflexo da vida da igreja. Então nós entendemos que a igreja cresceu e se organizou dessa forma. E estamos nós hoje aqui, 495 anos após aquele ato na Alemanha que desencadeou esse movimento de reforma. 452 anos depois de que a Igreja Nacional na Escócia fora estabelecida e tomou o nome de Igreja Presbiteriana, e que depois de alguns séculos, no século seguinte, o século 17, por causa da perseguição religiosa que veio sobre os cristãos no Reino Unido, muitos daqueles cristãos migraram para a Nova Inglaterra, as colônias da Nova Inglaterra. E de lá se estabeleceu a Igreja Presbiteriana na América. E no século XIX, essa igreja mandou missionários para cá e plantou a igreja aqui no Brasil, da qual comemoramos então 153 anos de vida. E a nossa igreja local, 139 anos em que chegou aqui o primeiro missionário norte-americano e plantou a igreja aqui. E estamos organizados então há 134 anos aqui. Somos parte dessa história e estamos hoje aqui celebrando a Deus um culto, como uma igreja que defende esses mesmos princípios que fora levantado no século XVI para que a igreja pudesse estar revendo sempre os seus valores, a sua prática, a sua conduta. Estamos hoje aqui cultuando a Deus, mas logo em seguida estaremos exercendo, uma das funções de responsabilidade espiritual da igreja, da assembleia, que tem o poder de eleger os seus líderes, está escolhendo presbíteros e diáconos na igreja. Vemos que essa igreja de Cristo se organizou a tal ponto de como os apóstolos, uma vez exigidos da igreja em Jerusalém, da recém-nascida igreja, da recém-formada igreja, quando há problemas de preconceitos ou predileções no meio do corpo, e que a igreja apela para que os apóstolos intervissem nisso, para eles mesmos distribuir os elementos para quem tinha necessidade, e ali havia mulheres viúvas, sem marido, e desamparadas, e precisando da assistência dos santos, e aquela assistência estava acontecendo de forma
informal e desorganizada pelo visto, os apóstolos então organizaram isso quando estabeleceram um outro grupo de pessoas para auxiliá-los no que diz respeito a essa tarefa de assistir aos santos. E diz lá o capítulo 6 de Atos, no versículo 2, quando os apóstolos convocam a comunidade dos discípulos, a igreja, e arrazoam com eles, dizendo que não é certo, não é justo, não é razoável que nós abandonemos a palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra, para servir às mesas. E coloca sobre a comunidade a responsabilidade de ela mesma escolher dentre eles homens que tivessem boa reputação, homens que fossem cheios do Espírito Santo, homens que tivessem sabedoria para lidar com aquela particularidade, aos quais eles, os apóstolos, encarregariam desse serviço. E no verso 4 ele diz: enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então vemos que o parecer agradou a toda a comunidade, eles elegeram os homens, apresentaram aos apóstolos, eles então ordenaram e investiram aqueles homens naquele ofício. E aí, mais uma vez, a gente observa a igreja se organizando. Primeiro os presbíteros, responsáveis pelo ensino, responsáveis pela pregação do evangelho, pela exposição da palavra, para fortificar e fortalecer uma igreja bem fundamentada, segundo a orientação de Jesus. E agora, os apóstolos ou presbíteros, elegendo um novo grupo de oficiais para auxiliá-los na área de distribuição de alimento para os necessitados, para que a igreja caminhe bem, sem queixas, sem dificuldades, sem partidos. E a paz voltou, diz lá o texto, o parecer agradou a toda a comunidade, e a palavra do Senhor crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Essa estrutura organizacional da Igreja de Cristo tem por fim a saúde da igreja, a saúde relacional, a saúde emocional e a saúde espiritual, a saúde bíblica, as convicções, a firmeza, a fé da igreja sendo solidificada pelo ensino da palavra. Então, foram essas as reivindicações da reforma protestante. E é isso que nós estamos hoje praticando aqui, vamos praticar aqui na Assembleia após o nosso culto, para que a igreja caminhe bem, para que ela possa fazer a vontade de Deus, tudo debaixo da orientação dos pastores da igreja, do conselho da igreja. E aí lembro-me das palavras de Paulo, quando visita pela última vez, aparentemente, antes da sua primeira prisão, a igreja na Ásia, e desce na cidade de Mileto do barco e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, a capital da Ásia, e em reunião com esses presbíteros, ele diz no verso 28 de Atos 20, que a responsabilidade deles era atender por vós, pela própria vida deles, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Era essa a responsabilidade daqueles homens. E a igreja deveria, então, entendendo que Deus é o Senhor da igreja, que é Ele quem zela pela igreja e quem guarda a igreja, que essa igreja deveria escolher essas pessoas debaixo de oração, buscar ouvir a voz de Deus, entender a quem Deus tem dado dons para esses fins, para que eles exerçam o ministério debaixo do suporte da oração da igreja, do apoio da igreja e debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. A igreja jejuava e orava para ouvir a voz de Deus, e o Senhor
falava à igreja dizendo: separai-me agora fulano e beltrano para a obra que eu tenho para eles. Então, assim funcionava. E nesse intuito eu gostaria de convidar a igreja a tomar consciência de quem ela é. Vocês, povo de Deus, vocês que conhecem a graça de Jesus, vocês que estão aqui nessa manhã para adorar esse Deus que nos criou e que nos redimiu em Cristo, vocês são raça eleita, são sacerdotes do Rei, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de anunciar as virtudes desse Deus ao mundo, proclamar as virtudes desse Deus que nos chamou das trevas para andar na sua maravilhosa luz. Andem na luz, vivam como um povo santo, a nação separada, diferente do mundo. Não vivam nas práticas do pecado, vivam para agradar a Deus, como a nação de Deus, como um povo de Deus, que agrada a Deus. Vivam para proclamar essas virtudes ao mundo, porque a única esperança do mundo é a palavra de Deus, é a ação de Deus no coração deles. Que Deus nos abençoe, que Deus faça de nossa vida uma bênção para a glória do seu nome e para o alcance dos seus eleitos. Vamos orar ao Senhor e nos colocar diante dele nesse momento agora, meus queridos. Eu queria convidar você a orar, uma oração de gratidão a Deus, porque a Bíblia nos diz que muitas pessoas quiseram, ouvir, mas foi a você que foi dada a graça e que a graça de Deus lhe alcançou. Você que conhece essas verdades, você é uma pessoa privilegiada. Agora, não torne em vão a graça de Deus na sua vida. Ame essa verdade, agradeça a Deus, porque Ele te fez conhecer essas verdades, ou nascendo num lar onde seus pais são cristãos, amam a Deus e lhe ensinaram a palavra, ou no momento em que o Senhor lhe alcançou, usando alguém na sua vida. Agradeça a Deus, peça a Deus perdão se você de alguma maneira tem vivido de forma diferente disso, e peça ao Senhor que ajude você a colocar a sua vida nas suas mãos, para que Ele possa glorificar o nome dEle através de você. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, queremos nos colocar diante do Senhor nessa manhã, com o coração agradecido, em primeiro lugar, porque estamos aqui. Porque se estamos aqui é porque há algum interesse no nosso coração pelas Tuas verdades. Queremos agradecer ao Senhor, porque de alguma forma a Tua graça nos atraiu à Tua presença. Porque temos tido o privilégio de ter contato com a Tua palavra, que é viva e eficaz e penetrante, e que chega ao fundo da nossa alma a ponto de expor os pensamentos do nosso coração. Use essa palavra, Senhor, para nos levar a cada dia a viver uma vida na presença do Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Nos faz viver uma vida santa, porque somos um povo santo, separado para o Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos o privilégio de sermos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva do Deus eterno. Coloca no nosso coração gratidão, amor pelo Senhor e pelas Tuas coisas. Nos perdoe às vezes que nós vivemos distantes ou longe disso. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a juntos, como comunidade do Senhor, como igreja, corpo de Cristo, cumprir a nossa missão de anunciar as Tuas virtudes a um mundo perdido, para que esse mundo seja transformado pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, como povo de Deus. E também nesse momento onde nós vamos usar do privilégio, da liberdade e da autoridade concedida à igreja, povo de Deus, de escolhermos, buscando discernir a Tua vontade, aquelas pessoas que o Senhor mesmo tem chamado e separado para exercer funções de cuidado pastoral e de cuidado assistencial dos diáconos. Abençoa a Tua igreja nesse momento, que façamos com temor e tremor diante do Deus da glória.
É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.